Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação do União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, ou pelo Spotify, ou os outros canais que a gente publica, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever, comentar, que assim você nos auxilia a produzir engajamento e cada vez produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com Adon. Tudo bem, Adon? Seja bem-vindo. Tudo bem? Namastê. Bom dia. Não. Bom dia, namastê. O Adon, ele tem um perfil bem ativo no TikTok, no Instagram também. O endereço está ali na descrição do nome dele, né? Então, quem quiser seguir, ele publica. Foi assim que a gente acabou entrando em contato, né? Ele publica, inclusive, vídeos com comentários sobre livros da própria editora Teosófica, é um leitor aí, né? Ele é estudante de filosofia, presidente da instituição filantrópica Templo Universal Despertar e é membro livre da Sociedade Teosófica. E o livro que ele escolheu para a gente comentar hoje é um livro de autoria da Helena Petrovna Blavatsky, né, cofundadora da Sociedade Teosófica, considerada fundadora do movimento teosófico moderno, alguns chamam de fundadora da Nova Era também, chamado Ocultismo Prático. Esse livro, ele foi publicado em língua portuguesa pela editora Teosófica e ele tem duas versões publicadas. Ele tem uma edição de bolso e ele também tem uma edição de luxo. Deixa eu mostrar ela aqui, né? Então, inclusive, recentemente foi publicado pela editora um box, né, com 5 livros dessa coleção de luxo, né? Então, o Adon tem o dele ali, ó. Então, um belo presente aí, né? Um belo presente para qualquer estudante aí de filosofia esotérica, de ocultismo, de teosofia, ou simpatizante desses assuntos, né, relacionados à espiritualidade. Fica aí a sugestão. Adon, então, ocultismo prático, você estava me comentando, pouco antes da gente comentar, que ele substituiu seu livro de cabeceira, que era Aos Pés do Mestre, que também faz parte da coleção aqui do box, né? Esses dois livros, para quem não sabe, né? Então, a gente diz que na literatura teosófica você tem basicamente duas linhas de estudo. Você tem aqueles livros que falam sobre a metafísica, que são os livros que falam sobre vida após a morte, formação do universo, né, essas coisas. E você tem os livros sobre a senda espiritual, que são livros que falam sobre como nós devemos nos comportar no mundo, né? Então, como trilhar essa senda espiritual, tanto aos pés do mestre, quanto o ocultismo prático, eles fazem parte dessa linha de estudo, né, comportamental. Então, nascemos aqui nesse mundo e agora? Como devemos agir? Como devemos conduzir? Como que esse livro te impactou, Dom? Por que você escolheu ele? Por que ele se tornou seu novo livro de cabeceira? Fala um pouquinho para nós da sua impressão da obra. Charles, primeiramente, é uma honra poder estar aqui falando sobre essa obra e em nome de uma missão tão bonita, né, como é o da editora Teosófica e da Sociedade Teosófica. Foi um achado, o livrinho de bolso, né? Ele primeiramente foi um achado. Quando eu comecei a ler esse livro, primeiro que chamou a atenção a questão do título, Ocultismo Prático e Espiritualidade, como eu estava falando anteriormente com você, é prática, né? É tanto que tem livros que valem a pena a gente ler, ler, reler, porque se a gente não está praticando, é porque a gente ainda não sabe. Eu vou nessa linha de raciocínio. A gente só repetir palavras não significa que a gente sabe. Mas atesta que a gente possa ter uma boa memória, não é verdade? Então, ocultismo prático se trata disso. Quando eu me tornei membro da Sociedade Teosófica, eu muito ouvi falar sobre essa necessidade das pessoas em não ficar teorizando, porque a sociedade era muito teórica. Eu não vejo dessa forma desde que entrei, né? Há muita teoria, há muito conhecimento, mas há muito trabalho a ser feito. Então, tanto aos pés do mestre, como o ocultismo prático,
fala justamente disso. E esse trabalho, né, do ocultismo prático, como também do livrinho Aos Pés do Mestre, tá vendo? Não abandono, o livro favorito não sai. Ele começa por nós mesmos. Então, talvez o grande trabalho que a gente tem é porque hoje as pessoas leem, estudam ou fazem algum curso sobre espiritualidade para se preparar para falar sobre aquilo que ainda não interiorizaram. E Aos Pés do Mestre e Ocultismo Prático é justamente o contrário, mostra a nossa necessidade em interiorizar estes ensinamentos e o quão profundo eles são. Na primeira parte do livro, Ocultismo Prático, a gente já começa, a primeira e segunda parte, a ter práticas desde o momento que a gente acorda até no momento onde a gente vai dormir. Né? Levanta cedo, já para romper com a preguiça, levanta cedo, né? E já pensa no bem de todos os trabalhadores, já pede por eles, já pede para que eles sejam fortalecidos, já começa pela manhã irradiando força, né, a todos os trabalhadores da luz. E a outra parte é essa lapidação, né, que essa obra traz da nossa própria personalidade. Quando eu falo personalidade, muita gente ainda não sabe que nós temos essa personalidade, que são os nossos veículos aqui no mundo físico, e nós temos o nosso lado espiritual. Muitas vezes as pessoas confundem o nosso lado psíquico com o lado espiritual. Mas o próprio lado psíquico faz parte da nossa personalidade. Então, e também precisa ser lapidado. E os ensinamentos dessa obra nos levam também a essa condição, né, de trabalhar o íntimo. Será que eu tenho um amor por toda a humanidade realmente? Será que eu estou fazendo o trabalho, né? E esse trabalho é de se auto-melhorar e de ajudar a humanidade. O trabalho é isso. O ocultismo prático é isso, né? Muitas pessoas não sabem ainda, pensam que se confundem com as ciências ocultas, com feitiçaria, né? Mas o ocultismo prático lida com fraternidade, autoconhecimento, autoaperfeiçoamento e serviço em prol da humanidade. Então, eu acredito que qualquer um que tenha esses 3 pontos aí vai se interessar muito pela obra, não só por essa obra, como pela missão da Sociedade Teosófica e também por esse box aqui, que eu também já recomendo. Eu já recomendo para quem quiser começar os estudos a adquirir, ler, refletir, né? A sociedade tem diversos vídeos no YouTube falando sobre essas obras, são obras clássicas, né? E hoje em dia esse é o meu novo livro de cabeceira. Né? Conseguiu me desapegar mais aos pés do mestre. Eu disse, poxa, eu nunca imaginei que fosse ter uma obra que fosse se aproximar tanto, mas realmente é disso que se trata, né? A gente, quando adquire uma obra assim, a gente tem contato com obras assim, espirituais, inspiradas, né, pelos grandes seres. A gente se identifica pelo momento da nossa vida que corresponde, né, àquela obra. E a importância também que a gente tem, né? Isso aí a gente tem que agradecer muito a vocês que trabalham na editora Teosófica, que se esforçam, porque através dessas obras a gente pode entrar em sintonia com aqueles que escreveram e principalmente aqueles que inspiraram um material como esse. E isso tudo que a gente está falando é ocultismo prático, porque não existe ocultismo prático sem estudo. O ocultismo prático não é um mediunismo descontrolado, não é assim, deixe de se desenvolver, né? Intelectualmente, mentalmente, não, é uma vida integral. Aquela coisa do só sentir, né? Não faz parte do caminho do ocultismo. A verdade é que a gente tem que sentir coisas boas, bons sentimentos, e eles só podem vir quando a nossa mente está clara, está desenvolvida, quando a gente tem acesso a ideias, né, que são
que são divulgadas por meio de obras assim, de um cunho espiritual elevado. Com certeza. É, é interessante, né? Você já desmistificou um pouco, porque muito, quando as pessoas ouvem, né, pessoas que não estão familiarizadas, né, com a literatura teosófica, ouvem essa palavra, né, ocultismo, já assusta, né, já deixa as pessoas assustadas, porque muitas pessoas apresentam ou outras definições, né, outros conceitos, a pessoa já pensa em feitiçaria, enfim, outras coisas que não estão relacionadas com a linha de pensamento de Helena Blavatsky e dos autores da literatura teosófica. Então, o que ela chama de ocultismo prático, né, primeiro, ocultismo, né, seria aquela sabedoria que não está visível para todas as pessoas no primeiro momento. Ela está disponível para todos, mas nós estamos todos distraídos aí com o colorido da vida material, né, então, com o nosso dia a dia, acaba distraindo a nossa mente, e a gente acaba não percebendo o essencial, que seria justamente isso que está oculto. Né? Então, está inculto para quem está distraído, não está atento, não que esteja escondido. E prático porque é a própria vida. Né? Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Dom sobre o livro Ocultismo Prático, de autoria de Helena Petrovna Blavatsky, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta, no programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Dom sobre o livro Ocultismo Prático, de autoria de Helena Petrovna Blavatsky, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Adon, tem algum trecho de leitura que você tenha separado para nós hoje, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, possa ter um gostinho, né? Possa sentir o teor da obra, né? A linguagem de Blavatsky, como que ela escreve, que tipo de instruções ou dicas para o dia a dia seriam essas? Tenho sim. Tenho sim uma passagem aqui que eu selecionei. Estou aqui com o livro, inclusive. Está muito bonitinho, viu? Bonitinho, como a gente fala aqui no Nordeste. Aquele que se considere mais santo que os outros, aquele que tenha qualquer orgulho por estar isento de vícios ou insensatez, aquele que crê sábio, que se crê sábio, ou de qualquer maneira superior ao seu próximo, está incapacitado para o discipulado. O homem tem que se tornar como que uma criancinha antes de poder entrar no reino dos céus. A virtude e a sabedoria são coisas sublimes, mas se elas criarem orgulho e uma consciência de separatividade em relação ao restante da humanidade, então serão apenas as serpentes do eu reaparecendo de uma forma mais sutil. O sacrifício ou a entrega do coração do homem e suas emoções é a primeira das regras.
envolve o atingimento de um equilíbrio que não pode ser perturbado pelas emoções pessoais. Põe sem demora tuas boas intenções em prática, nunca permitindo que nem sequer uma delas permaneça apenas como uma intenção. Nosso único rumo verdadeiro é deixar que o motivo para a ação esteja na ação em si mesma, jamais na sua recompensa. Não ser incitado à ação pela expectativa do resultado e nem tampouco ceder à propensão, à inércia. Acho que essa parte aqui fala bastante do caráter dessa obra, né? Porque o ocultismo prático se trata disso. É um trabalho de lapidação, de autoconhecimento e de serviço, né? Por amor ao próximo. Hoje nós encontramos muitas pessoas que falam muito bem, né? Ou que estão o tempo todo criticando umas às outras. Eu mesmo tomo cuidado para não me tornar uma dessas que só faz criticar. Mas muitas vezes, sem perceber, isso é só um movimento de inércia. Porque você pergunta, o que de fato essa pessoa faz pelo bem da humanidade de forma desinteressada? Gente, é um esforço muito grande para a gente dominar esse pequeno eu ilusório aqui embaixo. E se a gente não tomar nenhuma atitude sincera em direção ao alvo, né, que é a realização deste eu espiritual, que de fato somos, né, o único eu real que existe, nós nunca vamos sentir as tensões, nós nunca vamos sentir os grilhões que nos prendem a essa vida material, né? E para isso é necessário um comprometimento com muita sinceridade e sem hipocrisia. A gente não consegue ver um traço de hipocrisia na obra de Helena Blavatsky. Essa é a verdade. Ela abala qualquer estrutura psicológica de qualquer pessoa hipócrita. Não é verdade? Então, não é o papel de um verdadeiro estudante de ocultismo, de um verdadeiro praticante de ocultismo, que seria um praticante do bem, do amor, daquilo que não está aparente, né, imediatamente, pelo menos as pessoas que são mais materialistas, né? Porque para quem já pratica e procura ver a sutileza da vida, né, olhar com mais profundidade para a vida, para esse lado que está oculto, o olhar e a palavra das pessoas, a gente começa a distinguir entre o que é verdadeiro e o que não é, né? É até uma condição para que a gente encontre a verdade e a não mentir. Então, é necessário que a gente se coloque nesse papel de não achar que a gente estuda para ser mais santo. A gente estuda para se tornar mais conhecedor com um mero intelectualismo, né? Porque esoterismo, filosofia esotérica, só existe um caminho em direção à verdade, é dar o primeiro passo com sinceridade. A gente só encontra a verdade se amar a ela, né? Então é disso que se trata essa primeira parte. Não é, e essa renúncia à nossa expectativa de recompensa. E é muito interessante até no meio espiritualista, quando a gente fala assim, acredito em vidas passadas, acredito que haverão vidas futuras. Você acredita realmente nisso? Para que pressa? Não é? É porque muitas vezes a gente fala que acredita sem acreditar. Porque se nós acreditamos na lei do karma, a gente sabe que os frutos uma hora vão vir. Mas como diz Krishna a Arjuna, toma gosto pela batalha, e essa batalha é diária. Essa lapidação é diária. Então, é muito santo, entre aspas, aquele ser humano que ele se coloca numa posição de não trabalhar em si mesmo. Por isso que o ocultismo ele é prático desde o começo. Agora, se a gente mira nos poderes psíquicos, sem maturidade moral,
a gente acaba caindo num caminho que não é o nosso objetivo, num caminho ainda mais ilusório, autodestrutivo, né? E que vai fazer com que a gente produza um mau karma, que se distancie ainda mais da meta. Então, o primeiro objetivo é reconhecer as nossas amarras. E para a gente reconhecer essas amarras, é por isso que tem esse conjuntinho de regras nessa obra. Porque ao tentar fazer isso, olha, só de manhã, para a gente tentar levantar da cama, não sei vocês, eu acho que ninguém aqui passa por isso, mas eu passo. Para a gente levantar da cama, a gente sente já o peso da inércia desse corpo material. O bicho parece um cavalo teimoso, não é? A gente quer se levantar e o bicho, não, deixa eu dormir mais um pouco, né? Teve uma professora minha que disse assim, a vontade é sempre boa, e a gente confunde muito vontade com desejo, com paixões, né, Charles? E a vontade sempre boa está falando da vontade espiritual. E aí ela fez um teste, e eu achei isso muito interessante, que é assim, pensa em tudo que você precisa fazer para progredir. Então, pensa aí que você tem vontade de fazer. A gente vai pensar num monte de coisa boa. Eu vou para a academia de manhã, vou comer dessa forma, vou tratar bem as pessoas hoje, aquela pessoa não vai me enfurecer hoje, né? Vou saber economizar meu dinheiro, investir bem em minhas finanças, mas durante o dia a gente não consegue. Porque a nossa vontade é sempre boa, a nossa vontade sempre nos guia em direção ao alvo. Mas existem as nossas emoções pessoais, as nossas paixões. E estes outros interesses, né, eles precisam ser alinhados, todas as forças, né, na direção desse objetivo maior, que é o autoconhecimento. Essa natureza Buda, Cristo, essa natureza espiritual que nós temos dentro de nós, né? Se a gente se distancia desse objetivo de conhecer essa natureza dentro de nós, a gente não pode esperar conhecê-la em nenhuma outra parte. Com certeza, né? Você usou uma expressão interessante, que você falou assim, que nós temos que, para encontrar a verdade, temos que amar a verdade, né? E eu lembrei que muita gente não sabe disso, né? Mas o termo teosofia não foi cunhado pela Helena Blavatsky, nem pelos fundadores da Sociedade Teosófica. Foi um termo antigo que foi resgatado, reutilizado. A origem dele, né? Remonta lá ao século III, os chamados neoplatônicos, né, que eram também conhecidos como analogistas, porque eles estudavam várias tradições para analogia. Alexandria, na época, era um grande centro comercial e cultural, né, então tinha pessoas ali de várias tradições, várias vertentes filosóficas, várias religiões. E eles também eram chamados de filaleteus, que significava justamente, né, aqueles que amam a verdade, ou os amantes da verdade. Muito, muito bonito, né, muito poético, mas também com um grande senso, assim, um grande direcionamento, né, de para onde que a gente deve focar a nossa atenção e a nossa vontade, como você disse, né. A vontade é, segundo os ensinamentos, né, da literatura teosófica e de outras tradições também, é o nosso principal aspecto espiritual, né, seria o primeiro aspecto do logos, né. Então, a vontade divina, como você disse, não confundir com nossos desejos, né, então, às vezes a gente confunde muito com os encaminhamentos da mente, né, a mente mente. Este foi o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Adon sobre o livro Ocultismo Prático, de autoria de Helena Petrovna Blavatsky, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.